Quem possui a síndrome de Tourette sofre por não conseguir controlar o impulso de realizar alguns movimentos e dizer certas frases. E dependendo da intensidade, isso pode afetar significativamente a vida de uma criança, especialmente em idade escolar. Agora, você sabia que o TDAH pode ter também uma relação com essa síndrome? Fica comigo até o final desse vídeo para entender direitinho como isso funciona. Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, eu sou a mentora aqui do Grupo Rema Educação e eu converso com pais, professores e profissionais da saúde que buscam conhecimento para transformar a vida de suas crianças. E hoje eu estou animada em dar as boas-vindas à professora especialista em psicopedagogia clínica Josi Haddad. Ela nos guiará através do universo do TDAH e da síndrome de Tourette, compartilhando insights práticos sobre como apoiar de forma eficaz essas crianças em sala de aula. Está preparado? Não perca tempo! Inscreva-se agora no nosso canal, ative o sininho e embarque conosco nessa jornada de aprendizado. Professora Josi, o que você tem para nós no dia de hoje? Queremos que você entregue. E hoje nós vamos falar de uma coisa que não é muito comum a gente falar, que não é muito do nosso dia a dia, né? A não ser quem tem alguém na família ou quem tem mesmo a síndrome de Tourette. E a Mara pediu para que a gente falasse sobre isso hoje, para que eu pudesse dividir com vocês, porque nesse tempo todo, nesse caminho aí meu de pedagoga, psicopedagoga, né, na clínica ou nas instituições, eu tenho vivido muito a partir da inclusão e dos processos de atendimento específico às crianças com TDAH. E aí a gente traz agora uma síndrome que não é largamente discutida no meio educacional, pelo menos. É difícil a gente receber um aluno com Tourette, e a gente não sabe se é difícil porque eles não estão incluídos, né, não estão inclusos aí nos processos educacionais, ou se eles estão medicados, ou se nós é que não sabemos mesmo identificar, não é? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as crianças com TDAH. O nosso foco aqui é olhar para o TDAH, mas quando esse TDAH tem uma comorbidade com a síndrome de Tourette, né? E vamos olhar um pouco para as crianças com TDAH, ou as crianças, né, os alunos que têm a síndrome de Tourette e que têm uma comorbidade em TDAH também. Hoje nós vamos falar muito sobre essa formação, a importância dessa formação na área de TDAH, olhando para esse aluno no contexto escolar, né, na instituição de ensino, porque a grande dificuldade tem sido muito difícil para os professores quando recebem, né, crianças que têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e muitas vezes ficam sem um suporte, porque não tem uma formação específica, né, ou então porque a escola, a própria escola, a gestão também não tem. Então, é muito bom poder estar aqui com vocês para dividir um pouco disso, para que vocês possam aí despertar para essa necessidade, né? Para a importância de nós conhecermos e sabermos como conduzir esses transtornos e essas síndromes dentro do ambiente escolar. Então, olha só, só para começar, vamos pensar juntos aqui qual é a relação entre síndrome de Tourette e TDAH, né? Quando nós falamos do TDAH, uma questão importante de colocar para vocês. Sempre que falamos nessa sigla, nós estamos falando do TDAH nas suas diferentes categorias, né? Então, nos seus diferentes tipos, né? Não categorias, eu falei errado.
O TDAH, ele tem aí basicamente 3 tipos. O TDAH do tipo desatento, o TDAH do tipo hiperativo e impulsivo e o TDAH do tipo combinado, né? Combinado por quê? Porque ele junta o tipo desatento com o tipo hiperativo e impulsivo. E aí você pode dizer, poxa, mas é possível que alguém seja do tipo desatento e ainda assim seja hiperativo e impulsivo? Sim, é possível. Tanto que o DSM-5, né, ele traz essa classificação, ele traz essa tipificação para nós e explica claramente como isso se dá. Então, são comportamentos desatentos ou são comportamentos hiperativos, do tipo hiperativos ou com muita impulsividade, ou são comportamentos que combinam, né, essas 3 categorias aí, tá? E então, só para esclarecer que o TDAH, ele pode acontecer nessas 3, nessa tipologia, né, nesses 3 tipos. Já a síndrome de Tourette, ela é só de um tipo mesmo, até porque, quando nós falamos em síndrome, nós estamos falando, não é uma doença. Quando estamos falando numa síndrome, não estamos falando em uma patogenia, não estamos falando em uma doença. Estamos falando em um conjunto de comportamentos ou em um conjunto de sinais e sintomas. Então, podemos dizer que uma síndrome é um conjunto de sintomas, né? Então, o Tourette é uma síndrome, portanto, mas, contudo, não é uma doença, né? Não tem cura, porque não é uma patogenia. A síndrome de Tourette, ela é conhecida como aí uma síndrome crônica, tá? E ela é normalmente associada ao TDAH. É muito comum que ela seja aí associada ao TDAH. Só que ela tem uma diferença. O TDAH, ele é um transtorno de ordem neurobiológica? Sim. A síndrome de Tourette também é aí um conjunto de sintomas, né, de ordem neurológica, né, ou neurobiológica também. Mas elas não se encontram, né, quando falamos em síndrome, diferenciamos dos transtornos, tá? Sobre o Tourette, o que é que a gente tem para dizer? Melhor, começando pelo TDAH, menos de 10% das crianças, né, dos alunos que você tem aí na sua escola e que tem TDAH, menos de 10% desses alunos que já têm o TDAH vão desenvolver o Tourette, tá? Então, isso é importante da gente saber. Então, pensa, lá na tua sala de aula, você tem 2 alunos com TDAH, né? 2 alunos, provavelmente nenhum deles vai desenvolver o Tourette. Mas, né, porém, entre 60% e 80% das crianças que têm a síndrome de Tourette tem também uma comorbidade em TDAH. Olha isso, é o inverso. Então, quem nasce com TDAH, lembra que a pessoa nasce com TDAH, né? O TDAH é um transtorno em nível orgânico, ele é neurobiológico, nasce com o indivíduo e fica com esse indivíduo durante toda a sua vida. Ele não tem cura porque ele não é uma doença, ele não, assim como eu digo sobre o Tourette, não são doenças que são transmitidas, ninguém pega Tourette, ninguém pega TDAH, né? São aí uma síndrome e um transtorno de ordem em nível orgânico. Nasceu comigo, meu cérebro nasceu dessa forma, tá? E só que quem nasce com TDAH tem uma chance muito pequena
de desenvolver a síndrome de Tourette. Mas quem nasce com a síndrome de Tourette tem uma chance bem grande de desenvolver o TDAH. A chance é tão grande que ela fica aí, olha, entre 60% e 80%. Isso é bastante, isso é muito. Então, quando eu falei para você, olha, se você receber um aluno ou dois que foram diagnosticados com TDAH, apenas menos de 10% desses dois, ou seja, 0,2% ou ninguém, né, vai desenvolver a síndrome de Tourette. Mas se você recebe um aluno aí na sua escola ou na sua sala de aula que ele foi diagnosticado com síndrome de Tourette, ele já vem com esse encaminhamento feito, é importante você observar e você até perguntar para essa família, você até pedir para entrar em contato com o neurologista dessa criança, o neuropsicólogo dessa criança, quem atende essa criança, né, com síndrome de Tourette, quem é que medicou? Porque a síndrome de Tourette, ela requer medicação, o TDAH também requer medicação, né, a Tourette também requer medicação, mas é importante que você possa entrar em contato com as pessoas que atendem esse seu aluno, ou pelo menos com a família, para que a família diga para você, e você possa perguntar para ela, ele foi diagnosticado com síndrome de Tourette. Ok, eu preciso te fazer algumas perguntas. Será que ele... Para quê? Para saber se além da síndrome de Tourette, ele tem algum sinal, ele tem algum comportamento relacionado ao TDAH. E isso, e quando a gente fala isso, né, você que está aí me ouvindo, pode dizer assim, Josi, mas como eu vou fazer isso? Se eu não entendo, não compreendo e não domino nem a síndrome de Tourette e nem o TDAH. Porque lá na minha formação, no meu curso de graduação, não tinha na minha grade curricular, né, uma disciplina direcionada para síndromes e transtornos, por exemplo, tá? É aí que a gente é por isso que nós estamos aqui, né, para te apresentar essa oportunidade de conhecer mais sobre os transtornos, de conhecer mais sobre as síndromes, porque elas estão nas nossas salas de aula, né? Eu tenho muitos alunos que são TDAH, eu tenho alunos que têm dislexia, eu tenho alunos que têm síndrome de Tourette, mas se eu não souber olhar e identificar, né, avaliar, observar e poder fazer, inclusive, uma avaliação direcionada, né, e que eu tenha aí, além de possibilidade de domínio, né, domínio no sentido de competência, tá, gente? Formação mesmo. Se além disso eu não souber que tipo de avaliação, que tipo de protocolo e ferramenta eu vou usar, de nada me adianta, né? Então eu vou receber essa criança com Tourette, eu vou receber essa criança com TDAH ou com as duas condições e eu não sei o que fazer. Por quê? Porque a minha formação inicial não me deu essa condição. Então, primeira informação que eu acho fundamental aqui é que vocês guardem é essa. Nem toda, quase, né? Nenhuma criança que nasce com TDAH vai desenvolver a Tourette, mas entre 60% e 80% das crianças que nascem com Tourette também vão desenvolver ou também vão ter nascido com o TDAH. Desenvolver não, falei errado. Vão também apresentar os sintomas do TDAH porque também nasceram com TDAH. E os sinais e os sintomas do TDAH, geralmente, eles vão aparecer, gente, antes dos sintomas mais característicos da Tourette, que são os tiques.
tiques. Sabe aquela coisa de ficar piscando, de ficar mexendo a cabeça, entortando, de soltar um som de repente repetitivo, um tique. Eu não sei se você tem alguém aí que tem um tique, ou você tem um tique, porque existem tiques, olha só. E também não fique agora pensando que todo tique é a síndrome de Tourette. Não, não é. A Tourette, ela é classificada, ela é caracterizada através, desses pontos que estão aqui à direita do meu slide, tá vendo, O que aparece mais? Os tiques, tá? O que mais aparece? O TDAH, a falta de atenção e muitas vezes o excesso de atividade, uma hiperatividade e uma impulsividade. Outra característica, muitas vezes, um transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC, que é uma desordem também neurobiológica e que faz com que aquela pessoa tenha que fazer repetições para organizar esse cérebro. Né? Então, e tudo isso levam também a alguns problemas aí de comportamento e de descontrole dos impulsos. Né? Então, isso caracteriza a síndrome de Tourette. Não é o TDAH que vai caracterizar, ele também está presente. Ele pode estar presente, né? E não é uma exigência, não é 100% dos casos. É o que falamos aqui, entre 60% e 80% dos casos, tá? Mas os sinais e os sintomas do TDAH, que são quais? A desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, né? Esse tipo de comportamento desatento, comportamento hiperativo e impulsivo, eles vão aparecer antes daqueles tiques, antes daquele toque, né? Antes dos sinais que classificam e caracterizam de fato a síndrome de Tourette. E o TDAH, ele é um fator de risco para a síndrome de Tourette. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nem todo mundo que nasce com o TDAH vai ter Tourette, mas o TDAH pode sim ser um fator de risco para o Tourette. É preciso ficar atento, porque muitas pessoas, inclusive, vão diagnosticar o Tourette já na juventude, já na adolescência. Tem pessoas que há casos de identificação do Tourette com 18, 19 anos. Antes, os tiques não apareciam. E quando eles surgem numa quantidade e numa qualidade potencializada. Então, são muitos tiques, né? São muitos tiques. Inclusive, a síndrome de Tourette, antes dela ser diagnosticada, tem pessoas que nem acham, eu acho que eu não tenho, não. Isso deve ser um motivo de estresse, ou é o TDAH mesmo que está causando isso, e ela não pensa na síndrome de Tourette. Ela não imagina que exista essa relação entre o TDAH e a síndrome de Tourette, né? E aí, olhando para as pesquisas, né, que sugerem que o desenvolvimento da síndrome de Tourette em crianças com TDAH não está relacionada de maneira alguma ao uso das medicações estimulantes. Mesmo assim, né, é importante que se tenha uma atitude muito cuidadosa, que se assuma uma abordagem muito cautelosa, tá? Quando existe o Tourette, né, ou existem os tiques no histórico da família dessa criança. Por quê? Porque o Tourette, ele vem também por essa herança genética. Então, precisamos olhar para esses casos de Tourette, tá? Por exemplo, algumas crianças com TDAH podem desenvolver tiques, que são tiques motores. Isso é do TDAH, né? Quando começam aí a fazer o tratamento desse transtorno. Então,
é importante essa observação e olhar para esse histórico familiar, porque uma coisa é essa criança ter tiques por conta do TDAH. Outra coisa é ela ter um conjunto de sinais e sintomas, inclusive os tiques, mas que caracterizam a síndrome de Tourette. Então, mesmo que essas duas condições, né, TDAH e Tourette, pareçam estar interligadas ou pareçam estar ligadas, a grande maioria dos especialistas nessa área, na área da neurologia, da neuropsiquiatria, da neuropsicologia, eles acreditam e eles dizem nos seus estudos que a ocorrência junto, né, ou a co-ocorrência, a ocorrência com, né, o acontecer junto, ele é uma coincidência, não é causado pelo TDAH ou pelo tratamento medicamentoso do TDAH. Isso é fundamental que você saiba, porque muitas vezes você pode achar assim, tá, essa criança então que tem síndrome de Tourette, ela desenvolveu Tourette por causa do TDAH? Não, o TDAH não causa Tourette. E detalhe, então você pode pensar outro caso, outro exemplo. Poxa, meu aluno, meu paciente, ele tem TDAH. Eu estava muito inclinada a encaminhar esse aluno, eu enquanto escola, eu enquanto professor, eu estava muito inclinada a encaminhar esse aluno para um neuropsiquiatra ou para um neurologista, né, um neuropediatra, para que esse aluno pudesse iniciar o seu tratamento medicamentoso do TDAH. Então, agora não vou mais enviar. Nada disso. A medicação que é usada para tratar o TDAH, essas medicações, elas são conhecidas como medicações psicoestimulantes, né? São psicoestimulantes. Só que a síndrome de Tourette, ela não é uma consequência do uso desses medicamentos, né? Que tipo de medicamentos são usados normalmente? A Ritalina pura, a Ritalina LA, o Concerta, o Venvance, né? São algumas aí, alguns dos nomes que nós conhecemos que são tratados, que são usados para tratar o TDAH. Quando é o caso, porque nem todo caso de TDAH vai precisar da medicação, apenas com uma terapia cognitivo-comportamental já vai ajudar muito essa criança a inibir, a controlar e administrar os seus comportamentos de desatenção ou de hiperatividade e impulsividade. Portanto, é fundamental que você saiba que se o seu aluno toma uma medicação para o TDAH, tá tudo bem, né? Essa medicação não vai causar síndrome de Tourette. É muito diferente. E o TDAH também não vai causar a síndrome de Tourette. Olha aqui o que está envolvido com a origem do Tourette. É essa questão aqui, ó, que está lá no nosso cérebro, né? Lá nos nossos gânglios de base, né? O que são os gânglios de base? São aí a parte do nosso cérebro, né? Que é a região do nosso cérebro que é composta de neurônios que ajudam a iniciar e a suavizar os nossos movimentos musculares, ajudam a inibir os nossos e até a suprimir, né, os nossos movimentos involuntários, e também eles são responsáveis por coordenar todas as nossas mudanças posturais, tá? Então, é aqui que se dá a questão da síndrome de Tourette. Os neurônios, né, que estão aqui nos gânglios de base,
e que usam um determinado ácido, esse ácido se chama ácido GABA. Ele tem um nome enorme, mas esse é o apelido do ácido, GABA, tá? Esse ácido, ele tem a função de fazer o quê? Ele tem uma função relaxante, ele tem a função de auxiliar aí no combate à ansiedade, no controle da ansiedade e também no controle do medo, no controle do estresse, né? Então, esse ácido, quando ele é usado como um neurotransmissor específico desses gânglios de base, eles então podem estar intimamente relacionados com a origem da síndrome de Tourette. Por quê? Se esse ácido GABA é responsável por relaxar, combater ansiedade, estresse e medo, quando ele está alterado, ele altera também todos os neurônios que fazem o quê? Esse trânsito nos gânglios de base, né? Os neurônios vão fazer o quê? Vão levar impulsos nervosos, né? Impulsos elétricos. E esses neurônios que levam esses impulsos nervosos, eles estão alterados, mas eles estão alterados por conta do ácido GABA, tá? Porque muitas vezes esse ácido, ele não está atuando da maneira que deveria atuar. E daí, ele não cumpre a função, ele não permite que os gânglios de base cumpram a função deles, que é o quê? Suavizar os movimentos musculares, suprimir movimentos involuntários, coordenar mudanças posturais, e aí tudo que acontece, todo o oposto disso, né, que é o descontrole desses movimentos musculares, o descontrole dos movimentos involuntários, o descontrole da coordenação, a descoordenação das mudanças posturais, né, são sinais e sintomas da síndrome de Tourette. Percebe como isso está intimamente ligado? Né? Então, para que vocês pudessem compreender de onde sai isso, Josi, né? Tá tudo lá no cérebro, e vê que maravilha, nós temos isso tudo certinho. Vamos saber um pouco mais sobre a síndrome de Tourette, então, meu povo? Olha só como ela é rara. Ela não é uma síndrome, como eu costumo dizer, que está na promoção, que dá de baseada. Não, ela é uma síndrome rara. Ela atinge 1% da população mundial. Só que na maioria, quem apresenta, quem tem Tourette, são os homens. As mulheres são em menos quantidade. Por ano, no Brasil, nós temos mais ou menos 150 mil casos. Se você pensar na proporção populacional do nosso país, né, isso não é muito. Não é um número pequeno, descartável de forma alguma, mas é um número que não é grande. O tratamento da Tourette pode ajudar, mas ela não tem cura. Ela aparece aqui como uma doença, mas quando eu digo doença para vocês que ela não é transmissível, né? Ela é uma síndrome neurobiológica, mas ela não tem cura por ser uma síndrome neurobiológica, um conjunto de sinais e sintomas, e ela não é uma doença que se transmite. Se você conviver com alguém que tem Tourette, você não vai pegar Tourette. Aqueles tiques não vão passar para você, ok? É importante que se fale isso, porque o preconceito é muito grande. A síndrome de Tourette, ela é crônica. Ela pode durar anos ou ela pode durar a vida inteira. O que eu tô querendo dizer com isso? Que tem pessoas que quando encontram o melhor tratamento ou o tratamento ideal para a sua síndrome, podem ficar anos sem os sintomas, sem os sinais, ou seja, sem os tiques, sem o transtorno
O toque, por exemplo, o obsessivo compulsivo, sem sintomas de hiperatividade ou de desatenção também. Geralmente, a Tourette é diagnosticável pela própria pessoa. Então, se eu começo a ter os tiques e eu não tinha antes, isso começa a me chamar a atenção. Por quê? Porque isso incomoda demais. Tique é uma coisa que incomoda. Durante uma época da minha vida, eu tive tique. Como eu tenho TDAH e eu não sabia, a minha mãe ficou muito brava. Eu estava na adolescência e ela ficou muito brava comigo, e meu pai também. Por que você está tendo esse tique agora? E eu falava, eu não sei, eu não percebo, porque a gente não percebe o tique. Né? Você só fica desconfortável porque aquilo começa a te consumir uma energia e você fica prestando atenção muito naquilo e você não sabe o porquê exatamente aquilo está acontecendo. Então eu lembro que eles me chamavam muito a atenção e eu comecei a ficar atenta a isso. Eu consegui eliminar esse tique, mas o meu tique ele veio por conta do meu TDAH, ok? Agora, quem tem Tourette percebe porque a descarga de tiques, ela é muito maior, né? O volume é muito maior, incomoda, chama a atenção das pessoas no entorno e deixa aquele que tem a Tourette muito desconfortável. Ele sofre, inclusive, muito, sofre bullying, né? Sofre preconceito mesmo. As pessoas começam a rir, acham engraçado, e é uma tristeza, porque não tem nada de engraçado, né, nos tiques da síndrome de Tourette. Outra característica da Tourette, não requer exames laboratoriais e nem exames de imagem. Por quê? Porque o diagnóstico do Tourette é clínico, não tem um exame para fazer, um exame de sangue, um exame do cérebro, um mapeamento cerebral, uma ressonância magnética cerebral, não tem. É ir para um psiquiatra ou ir para um neurologista e falar, viu, tá acontecendo isso aqui, você consegue me ajudar? E esse profissional vai fazendo o quê? Vai fazendo um checklist, vai ticando o checklist, observando esses comportamentos, esses sinais, esses sintomas, e aí ele chega à conclusão, muitas vezes com outros profissionais, de que aquilo é Tourette. O tratamento da Tourette vai aí incluir tanto medicação quanto terapia psicológica. Que tipo de terapia? Especialmente a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque ela vai atuar sobre a mudança de comportamento dessa pessoa. Eu não posso trabalhar uma terapia, por exemplo, do tipo psicanalítica, que vai ficar falando de coisas que são lá da infância. Não, eu tenho que tratar esse comportamento, né, cheio de tiques. O que eu faço? Então, é terapia cognitivo-comportamental que é indicada. Medicação, muitas medicações, aí a melhor para aquele indivíduo. Exemplo, vou trazer mais para frente. Existem medicações que atuam muito bem, né, e quando elas não funcionam, tem aí o THC, né, que é um derivado, que é o canabidiol, que é um derivado da cannabis, que é um psicoativo, tá? Não tem nada a ver com aquela questão da droga ilícita, por favor. Isso tem que ficar claro para vocês. A síndrome de Tourette, ela foi descrita há muito tempo atrás. Em 1844, por um menino, um moço que fazia medicina, e o nome dele era Gilles de la Tourette. Por isso que o nome da síndrome ficou síndrome de Tourette, e ela também pode ser citada ou conhecida ou citada em alguns artigos como doença de Gilles de la Tourette. E aí a gente já sabe que ele foi o estudante de medicina que descobriu a síndrome de Tourette. Vamos lá, então, recapitular e sistematizar um pouco do que eu já falei. A Tourette é um distúrbio neuropsiquiátrico que se caracteriza por manifestação de tiques incontroláveis. Josi, não dá para controlar mesmo? Não dá, meu povo. É incontrolável. E quanto mais você fala para quem tem a Tourette,
calma, se controle, mas essa pessoa fica ansiosa, nervosa e não consegue controlar. Os tiques são motores ou vocais. Alguns soltam pequenos sons, tá? E eles são recorrentes, eles acontecem fora de contexto. Muitas vezes essa pessoa está na sala de aula, assistindo aula, ou ela está no trabalho, né? Ou ela está caminhando na rua. Eu assisti o testemunho de uma menina, até assisti lá no blog do Dr. Drauzio Varela. Ela tem, acho que 19 anos, ou não, ela tem 21 e ela descobriu o Tourette com 19. E ela dizia que ela estava na rua um dia, andando de um lugar para o outro, não sei para onde ela estava indo, e ela apanhou na rua por conta dos tiques que ela tinha. E ela tomou um tapa na cara de uma pessoa que cruzou com ela, porque achou que ela estava, sei lá, fazendo o quê, nem ela entendeu. Então, ela foi agredida, inclusive fisicamente, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, da falta de controle e da recorrência e do volume, né, de como e da profundidade que se dá um tique desse. Na maior parte dos casos, esses tiques, inclusive, eles não seguem um ritmo, eles não são lineares, eles não acontecem, né, da mesma maneira, com a mesma frequência, com a mesma intensidade. Não, eles variam muito, sabe? De repente, eles falam, né, soltam esses tiques vocais bastante altos, vão aumentando o volume, depois é baixinho, vai variando muito. Mas eles são muito potencializados. Esses tiques, eles ficam intensos a partir do estresse que essa pessoa está sentindo, a partir do cansaço, a partir da ansiedade, ou a partir da excitação, da alegria, né? Tudo isso interfere, né, na intensidade dos tiques, e eles costumam desaparecer quando essa pessoa se envolve em atividades que ela precise estar concentrada, que exijam concentração dela. Quando ela se concentra, quando ela foca, esses tiques tendem a ir embora e a diminuir e até ir embora, ok? Bom, mais uma vez, sistematizando, muitas vezes ela está associada ao TDAH e também ao toque. As primeiras manifestações costumam acontecer ainda na infância. A causa é incerta, existe aquele estudo que traz a questão dos neurônios envolvidos aí pelo ácido GABA e que atuam, né, nos gânglios basais, mas ainda é desconhecido. Olha que coisa, gente, desde 1844 o Gilles de la Tourette descobriu essa síndrome e desde lá ainda não se fecha, né, aí a causa, a origem do Tourette. Existem estudos que falam sobre a questão do ácido GABA. Muitas pesquisas sugerem também a questão da Tourette ter componentes genéticos ou também anomalias em alguns neurotransmissores cerebrais, especialmente o neurotransmissor conhecido por dopamina, tá? Que também tem uma questão aí, que é um neurotransmissor que atua com problemas no TDAH. Ok, vamos falar um pouquinho sobre a conscientização sobre a Tourette, né? Então, olha só, existe aí, lá nos Estados Unidos, um mês específico para se comemorar a consciência, o mês da consciência sobre a síndrome de Tourette, que é lá no mês, começa no mês de maio e vai até o mês de junho, entre 15 de maio e 15 de junho. Então, foi instituído aí o mês nacional dessa consciência nos Estados Unidos. No Brasil, nós não temos
muitas campanhas sobre o assunto, existem blogs, existem grupos, né, no Facebook, no Instagram, que falam, que são pessoas que sofrem com o Tourette, que têm na família ou que elas mesmas têm. Então, eles criam esses grupos específicos, mas não é muito difundido no nosso país, infelizmente. E assim, apesar da gente conhecer pouco, de ser pouco comentado, esse é um transtorno que tem essa prevalência que vai entre 0,3% e atingindo uma em cada 360 crianças lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos. Aqui para nós vimos a nossa incidência, 150 mil casos por ano. Então, eu acho que é mais do que válido que a gente discuta sobre isso, aprenda sobre isso, para que a gente possa ajudar os nossos alunos que têm essa condição, né? Até porque a educação e a escola, elas precisam estar preparadas para isso. Mas a falta de informação contribui, inclusive, para aquele preconceito que eu falei para vocês e leve essas pessoas a sofrerem muito, né? As causas, já falamos um pouco, trago para vocês aqui agora uma dica muito interessante para vocês conhecerem um pouco mais sobre a síndrome de Tourette. É um filme muito legal, é um filme ótimo, que ele retrata a história real de um cara desse aí, esse é o ator, é claro, a pessoa, né, que foi inspirado o filme é o Brad Cohen, e ele é um professor, e ele sofre com a síndrome de Tourette. Então, eu não vou dar muito spoiler, não. Procurem, chama O Primeiro da Classe, é muito legal. Você assiste aí nas plataformas digitais, você encontra facilmente, eu assisti em uma dessas plataformas, né? E é bem interessante de você conhecer. Vamos saber agora quais são os sintomas específicos, falamos lá mais ou menos, mas os sintomas e os sinais da síndrome de Tourette, eles são motores ou vocais. E vocais, eles podem acontecer separadamente ou junto. Os tiques motores normalmente são ficar tocando no nariz, piscando os olhos com frequência, inclinando a cabeça para o lado ou para trás, né? Dão uma inclinadinha, fazendo caretas, né? Muitas caretas, chutes. Isso é muito perigoso, porque eles às vezes dão chutes, às vezes estendem os braços e as mãos, eles ficam às vezes chacoalhando o pescoço, fazendo até gestos que parecem obscenos, encolhendo o ombro muitas vezes e entortando também a cabeça. Muitas vezes eles se machucam. Alguns tiques motores são de arranhar o rosto, bater no rosto, bater no peito, às vezes dão até murros no peito, nas pernas. É muito comum eles se machucarem, eles ficarem machucados por conta desses tiques motores. E os tiques vocais, eles às vezes são um assovio, às vezes eles uivam, às vezes eles gemem, gritam, às vezes eles fazem um tique vocal que parece um soluço, sabe? Tipo assim, às vezes é mais fininho, mudam muito os tons de voz, eles alternam o tom de voz, alguns parecem que estão fazendo som de cacarejar, né? Repetem muito frases ou palavras, enroscam e vão aumentando a tonalidade. Alguns têm um tique de cuspir, outros têm o tique de xingar, tá? E são muito complicados, tá? Algumas características fundamentais para a gente saber. Os tiques, que podem ser muitos, né? Motores e vocais que aparecem aí ao longo do tempo, podem aumentar ou diminuir em frequência, mas eles persistem por mais de um ano, desde que o início
desde o início do primeiro tique. Então, um exemplo. Se você tem um aluno adolescente que começou com um tique, e você que é professor está olhando esse menino que está com esse tique, e você fique atento e fale assim, ele não tinha esse tique, por que agora está piscando esse olho desse jeito? Não só o adolescente, tá, gente? A criança também. E nós, professores, temos a vantagem de estarmos com essas crianças, com esses adolescentes, semanalmente. Às vezes, e muitas vezes, diariamente. E muitas vezes o pai e a mãe saem cedo para trabalhar, voltam tarde e não percebem o tique. E aí você que é professora, que é professor, percebe. Mande um bilhete para essa mãe, mande um recado no WhatsApp e fala, olha, tô percebendo que o fulano tá apresentando um tique que ele não tinha antes. Você já percebeu isso? Dá uma olhada, mas não chama a atenção dele, não briga com ele, só observe. No final de semana, os momentos que eu tenho percebido são esses, né? E os tiques não estão indo embora, estão piorando. Então, você pode identificar esse tique. Porque desde que esse tique aparece pela primeira vez, ele vai persistir por pelo menos um ano. Ele pode diminuir de frequência, mas ele também pode aumentar muito. E aí, tem pai e mãe que brigam, que gritam, igual meu pai e minha mãe, né, que muitas vezes põe de castigo, dão palmada, e não adianta, isso só piora o tique, né? Outra coisa, os tiques vão acontecer antes dos 18 anos de idade, né? Então, se você, eu, Josi, por exemplo, com 55 anos, né, gente, velhota, começo a ter um tique, não é síndrome de Tourette. Esse cérebro não tem Tourette. Ok? Esse cérebro provavelmente tem um tique por causa do meu TDAH, por causa de um estresse, por causa de qualquer outra coisa, mas não é por causa do Tourette, beleza? Detalhe, a perturbação não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância. Aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, uma medicação que o menino usa, que a menina usa para TDAH, ou, aqui um exemplo, uma encefalite pós-viral, ou uma doença de Huntington, ou alguém que usa uma droga ilícita do tipo cocaína, né, qualquer outra, beleza? Então, esses são os principais sintomas. Além de serem os principais sintomas, os tiques motores começam, né, a se manifestar logo no início da Tourette. De acordo com a Associação Solidária do TOC e da Síndrome de Tourette, os tiques, eles são precedidos por uma sensação premonitória, ou seja, o teu aluno, que ele sabe que ele vai ter a crise dos tiques. E quando os tiques vão embora, ele tem uma sensação de alívio. Olha que judiação. Então, é importante você conversar com esse teu aluno e dizer, sempre que você perceber que o tique vai chegar, me chame. Nós vamos lá fora, nós damos uma volta, você respira e eu te ajudo. Tá? E assim que passar, nós voltamos para a sala, porque eles sofrem com muita ansiedade, com muito medo do tique vir e como ele virá, com que frequência e com que intensidade. Tique simples, piscar repetidamente os olhos, contrair os músculos da face. Gente, contração de músculos da face, dos braços, das mãos, músculos da barriga, músculos da perna, são tiques simples e que muita criança e muito adolescente, muito adulto que tem Tourette, eles conseguem, quando conseguem controlar, eles passam a ter esses tiques, né? Sai daqui do vocal e vai, muitas vezes, para a contração de alguns músculos. Trincar os dentes, mover a cabeça para um lado e para o outro, coçar a garganta, fica o tempo todo assim, tossir, pigarrear, fungar, cuspir, encolher ou ficar sacudindo os ombros, tocar ou bater em objetos que estão próximos, ficar pondo a mão o tempo todo, como se fosse um toque, né? E existem os tiques complexos, como
estirar a língua, pôr a língua para fora, lamber as mãos, os dedos, lamber objetos, são tiques complexos, ficar dando volta, girando quando está andando, esticar os braços, estralar dedos, ficar batendo palma, pulando, né? Tem um outro tique completo que é a palialia, que é uma repetição involuntária de palavras, né? Que geralmente são acabadas e acabadas de serem ditas por eles, eles ficam repetindo a mesma palavra, tá? Coprolalia e copropraxia, que são o quê? São movimentos incontroláveis, são atos incontroláveis de usar a palavra e fazer gestos obscenos, que eles já sabem, e eles não fazem por querer, é um descontrole. E a ecopraxia, que é ficar imitando movimentos de outras pessoas. Diagnóstico, já falamos, né, meu povo? Ele é clínico, normalmente é feito por um neuropediatra ou por um psiquiatra, não há exames que confirmem a Tourette, ok? A gente vai partir do diagnóstico, vai se basear muito nos tiques motores, nos tiques vocais, né? E se eles acontecem, com que frequência acontecem? É intermitente? Faz, daqui a pouco para? Qual é o período de intermitência, tá? Mas, para fechar o diagnóstico, esses tiques vocais e motores precisam estar presentes na vida dessa pessoa por pelo menos 3 meses consecutivos. No mínimo 3 meses tem que estar acontecendo. Então uma semana, 15 dias, um mês, não fecha? Não fecha diagnóstico. Mas quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, maiores são aí as chances de ter resultado positivo, de melhorar a situação, né? Como que é esse tratamento? Né? Já que não tem cura. Existem os tratamentos que eu falei com medicação e com a terapia cognitivo-comportamental, né? O tratamento só vai ser iniciado, gente, quando a Tourette afetar as atividades diárias dessa pessoa, ou quando colocar essa pessoa em risco dela machucar alguém, ou dela se machucar, ou dela ser machucada, ou dela perder o emprego, ou dela perder o seu lugar na escola, dela sofrer um bullying, um preconceito, e isso estiver causando muito desgaste. Então, nesses casos muito específicos, o tratamento pode ser feito com medicações antipsicóticas, né? Uma outra medicação que é muito usada é o topiramato. Quem vai medicar? Especialmente psiquiatra, tá? Injeções de botox também ajudam muito. O botox, aquele que o povo coloca para ficar assim, né? Tipo 55 com cara de 20, não é o meu caso, né, povo? Que eu não coloquei aqui ainda, mas vou colocar. Então, os botox para tiques motores, eles são vocais, não tem como, né? E remédios que inibem aí toda a parte voltada para a questão de adrenalina, né, principalmente. Existem muitos casos, esse caso dessa menina que eu ouvi, que eu falei para vocês, que eu assisti o vídeo dela lá no blog do Drauzio Varela, ela só conseguiu controlar os controles dela, os tiques dela, motores e vocais, com o canabidiol. Ela fez uso de várias medicações, né, dadas aí pelo neurologista e pelo psiquiatra dela, não fez efeito, ela ficou tentando durante 3 anos, o único tratamento que deu certo foi com o canabidiol, lembrando que o THC, né, no caso que é o canabidiol, ele é recomendado para o tratamento de Tourette quando a primeira linha de medicamentos, de tratamentos, não surtiu efeito. Né? Existe um estudo de 2003 que foi feito por um grupo de pesquisadores da Alemanha, da Escola Médica de Hannover, lá na Alemanha, com pacientes de Tourette,
que se tratavam e que se tratam até hoje com o THC, com o canabidiol, né? Detalhe, essas pessoas não têm nenhum déficit cognitivo agudo ou a longo prazo, e esse tratamento e essa observação causou um efeito muito importante, né? Inclusive, é um tratamento muito seguro, né? Lembrando que o THC é uma molécula, né, que é a molécula mais psicoativa da cannabis, da planta, da plantinha, não é da droga, por favor, e atua como relaxante muscular, como anti-inflamatório, anticonvulsivo, antidepressivo e anti-hipertensivo. Percebe por que ela é boa? Né? Não existe a cura, né, gente? Mas existe o tratamento. O que a gente precisa trabalhar aqui é fazer um processo de conscientização entre as pessoas que convivem com o Tourette e o TDAH, né? E entender que o estigma em torno desses dois casos, do TDAH e do Tourette, impactam muito na vida social e afetiva, tá? Quero te dar umas dicas aqui. Primeiro lugar, é importante lembrar que o comportamento da criança com TDAH, da criança com Tourette, é involuntário. Quando ele tem os tiques, quando ele tem as reações, elas surgem, não faz de propósito, né? Não é para desafiar você, professor. Então, naquele momento, aquela criança não está controlando a sua hiperatividade, a sua impulsividade ou o seu tique. E ela precisa de você para mostrar isso para ela, né? Tem algumas outras aqui, ó. Como que você pode fazer a psicoeducação no TDAH, né? Primeiro, promova a autoestima desse seu aluno. Dê feedback positivo e imediato para ele. Cara, você foi muito bem. Você fez essa tarefa muito bem. Parabéns. Eu não falei para você que você conseguia? Segundo, use a técnica dos questionamentos. Pergunte para ele, tá tudo bem? Você compreendeu? Você precisa de ajuda? Você quer que eu repita? Coloque ele para sentar perto de você. O TDAH, ele tem essa distração, ele tem essa perda de atenção. Trabalhe na redução de barulhos e imagens inúteis na tua sala de aula. Não enche a sala de coisa, porque tanto o Tourette quanto o TDAH, eles não podem com muita informação. Com eles tem que ser papo reto, tá? Garanta a clareza e a objetividade das suas explicações e das atividades que vocês vão fazer. E explique no começo da aula o porquê vocês estão fazendo cada coisa. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!